Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast do Acelera Aí, focado em você, empreendedor que nos segue, que nos acompanha. A gente já está chegando aqui no episódio número, acho que está perto dos 50, né, time? Tenho sempre uma honra muito grande de poder gerar esse compartilhamento de conhecimento. Acho que a gente vive na era do conhecimento e quando você tem acesso a isso de uma forma tão simples como a gente faz aqui para você, é uma forma de você crescer mais rápido o teu negócio. A gente tem compartilhado conhecimento de grandes artistas, de grandes empresários, de grandes executivos que vêm trocando essas informações de uma maneira muito direta, que eu acredito que é a forma mais rápida que você pode aprender e evoluir o teu negócio. Hoje a gente tem um episódio muito especial. Eu vou começar aqui, só para vocês terem ideia. Olha o tamanho dessa história. Ela passou pelo Chico Total, Mandacaru, Coração de Estudante, Zorra Total, Passione, Cheias de Charme, Malhação, Boogie Woogie, eu lembro dessa novela. Lembro de Rock Story, Terra e Paixão, Família é Tudo, Minha Mãe é uma Peça com todas as suas sequências. Eu vou começar falando do apelido dela que eu acabei de conhecer. Posso falar pelo apelido? Não, mas eu vou falar o apresentado direitinho. Eu sempre apresento direitinho. Alexandra Richter. Olá. Uma honra ter você aqui com a gente hoje. É uma honra estar aqui. Oi, gente, tudo bom? Mas pode falar Xanda. Posso chamar de Xanda daqui para frente. Fala Alexandra. Não, Alexandra Richter já é complicado de falar, né? E aí vira Xanda. Xanda, todo mundo me conhece por Xanda. Eu quero começar o nosso papo por essa história na televisão. Que história mais rica. Muito tempo, né? Quanto tempo total de TV? De TV, na verdade, eu fui lançada, eu demorei a fazer sucesso. Eu entrei no Zorra com 36 anos. E eu já tinha de formada 12 anos. Eu me formei, fiz escola de teatro no Rio de Janeiro, Martins Pena. Daí eu já tinha 12 anos de formada, eu fazia muito teatro. E chegou uma hora que eu falei, eu quero me produzir. Porque eu queria protagonizar. E eu sabia que só eu ia me proporcionar isso. Então eu me produzi. E 30 e poucos anos, com 36 eu lancei o meu monólogo no Rio de Janeiro, no Cândido Mendes, que era um teatro pequenininho, de 120 lugares. Depois eu segui estrada e a crítica maravilhosa, tudo maravilhoso. E o Maurício Sherman foi me assistir. Então eu tinha um horário no teatro que era, porque na época eu não era conhecida, então eles me deram segunda e terça e quinta era às 5 da tarde. E eu ficava ligando para as senhorinhas da van, porque tinha as senhorinhas da van, né? E eu ligava, porque eu produzia também. E eu resolvi me produzir. E daí o Sherman foi me assistir numa segunda. Na terça, ele falou, a secretária dele ligou, Alexandra, o Sherman quer falar com você. Ele falou, venha para o Zorra com o quadro que você quiser trazer do seu monólogo, porque eu fazia vários personagens. E aí eu levei a atendente, lembra? Que atendia, e ela que xingava o cliente, ela invertia tudo. Que legal. E daí eu fui para o Zorra com esse quadro. Então, eu considero essa minha estrada na televisão a partir do Zorra. Antes eu fazia muitas participações, fiz uma novela na Manchete, na extinta Manchete, mas eu ainda era estudante de teatro, e fazia várias participações, mas eu não estava feliz. Eu falei, eu sofria mais do que ficava feliz quando eu ia lá fazer uma participação e tal. Aí eu falei, é a minha formação o que me caracteriza, que é o teatro. Então eu prefiro eu prefiro por aqui, porque me caracteriza. E aí na época eu vim de carro e me produzia, todo aquele perrengue. Mas uma curiosidade é que o Cândido Mendes ele era um berço da comédia. Então eu saí dali, Mônica Martelli, Lolô e Ingrid, Paulo Gustavo. Então, vários comediantes saíram do Cândido Mendes, que era um teatro pequenininho de arena, o palco é desse tamanho aqui. E dentro da faculdade lá em Ipanema, da Cândido Mendes. E é pequenininho, que é o que cabia no nosso orçamento. Então, a gente
começou pequeno, fazendo monólogo, e a gente, depois dali, todo mundo seguiu estrada lotando o teatro. E a história de nós dois, que eu fiquei 11 anos em cartaz, que foi também um mega fenômeno, a gente também começou no Cândido Mendes. E dali a gente foi para um teatro de 1000 lugares, depois rodou o Brasil inteiro, e aí virou esse sucesso. Mas, então, de televisão, eu considero de 2004 para cá. Então, são 21 anos, né? 21 anos de TV. Aí depois eu fui para dramaturgia, fiz novela, e depois aí não parei. E continuei me produzindo no teatro, com um produtor associado. Perfeito. Mas eu quero puxar um pouquinho desse teu começo, Xana. Que eu sempre defendo a tese aqui nos nossos episódios de que todos os artistas, para construir uma carreira tão sólida como vocês constroem, vocês são empreendedores natos. Sim. Você acabou de me dar um exemplo, né? Você vendeu carro, você produziu sua primeira peça. Como é que foi esse teu começo? Não foi fácil. O começo não foi fácil. Nunca é, né? Nunca é. Porque é um mercado competitivo, porque na minha época, eu tenho 57 anos, né? Quando eu me formei, era assim, a gente tinha que ter o book com foto, saía com aquele monte de fotos, a fita VHS, a VHS zona lá, que era o videobook. Só que quem não tinha experiência com nada, não tinha um videobook. Então, a gente tinha que contratar alguém para filmar, escolher uma cena. E principalmente, minha formação é teatral, eu não passei por isso. Então, comigo foi ao contrário. Foi o teatro que me lançou. Eu não fiz sucessão no teatro porque eu fiz televisão. O meu sucesso no teatro que me levou para a televisão. Para a TV, o caminho contrário. O caminho contrário. Por isso que eu acho importante... o artista brasileiro tem que se produzir. Essa é uma dica super valiosa. O artista brasileiro tem que ser independente e tem que se produzir. Hoje, quando algum jovem vem falar, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, olha, primeiro estude, porque a formação é sempre boa. Nunca é jogada fora, formação. Eu escolhi fazer a escola de teatro porque na minha família não tem nenhum artista. Meu pai era advogado, minha mãe era professora, não tinha. Apesar do meu avô, o que era austríaco, ele tocava piano, tocava violino, ele construía violino, ele pintava, ele era multitalentoso, mas não era artista. Então, eu não tinha referência. Eu não tinha, assim, eu me inspiro em alguém. Eu fui sozinha. E eu fui criada no subúrbio carioca. Essa carinha de Leblon, mas Boa. Eu sou cria do subúrbio carioca, chamado Riachuelo. E papai era advogado, criminalista e sambista da Mangueira. Então, eu fui criada com aquela estrutura bem suburbana. Era o samba na porta de casa, papai tocava cavaquinho, aí tinha uma seresta, com aquela velha guarda ali da Mangueira. A gente morria de vergonha, né? Imagina, porque lá em casa são 4 mulheres e o meu irmão. Mas a primeira ninhada, que eu chamo, né? Eu, Mônica e Andréia. E depois a segunda ninhada, 10 anos depois, é Luciano e o Júnior. Mas quando tínhamos nós 3, nos anos 70, a gente morria de vergonha. Imagina, meu pai na porta de casa, tocando seresta, os vizinhos lá cantando. Mas só que a gente tinha vergonha. Hoje em dia, eu agradeço por ter tido esse repertório, né? Esse repertório, essa criação. Quanto que você não viu ali? Uma infância completamente diferente, porque era diferente de todas as minhas amigas e de todo mundo que eu conhecia. Por exemplo, todo mundo tinha cachorro. A gente pedia cachorro. Papai levou cabrito. Meu primeiro cachorro foi um cabrito. Nossa Senhora. Todo mundo andava com piquinês, dálmata e pastor alemão. Lembra que eram os cachorros da época, pastorzão. Né? E eu com cabrito. E o cabrito. Qual era o nome do cabrito? Cabrito. Cabrito? Era cabrito. Chamava de cabrito. Não, na minha cabeça era uma raça de cachorro. Eu era criança, a gente tinha que subir o morro para pegar o capim do cabrito. Aí todo mundo tinha um carro, o papai tinha um jipe de guerra. Então, lá em casa, tudo foi muito diferente. Pensando fora da casinha. Meu pai era o primeiro a pensar dessa forma. Mas hoje, eu agradeço ter tido essa infância, essa adolescência rica de detalhes, porque as minhas referências de humor vêm daí. É isso. Dessa observação do improvável. Isso é muito importante. Então, voltando aqui, fazendo um link com o seu trabalho, né, você direcionou o olhar para quem
para empresários pequenos e médios que você teve esse olhar, que ninguém antes teve. Isso. Então, é o Einstein que tem uma frase que ele fala, ideia boa todo mundo tem, o gênio vai lá e faz antes. Que perguntaram para ele, nossa, mas você é genial. Ele falou, não, ideia boa todo mundo tem. A gente acorda tendo ideias, mas o gênio vai lá e faz. Agora, pode dar errado, pode dar certo, mas ele continua fazendo, sempre. E daí eu resolvi me produzir. Olha, geminiana, eu já fui na infância, cabrito, vou ter que me frear, hein? Tá ótimo. Não vou frear, não. É isso que a nossa audiência gosta. Essa autenticidade. Tem que me frear. Não vou frear, não. E daí eu resolvi fazer o meu monólogo. Era uma homenagem a Lucille Ball, que foi a primeira comediante a ter um sitcom. E eu fico muito igual a ela, idêntica. E eu ficava caracterizada como ela. E foi um sucesso de crítica. E foi maravilhoso para mim. Foi o que abriu as portas para a Globo, depois para o cinema. E aí depois eu não parei mais. Não parei. E daí, como é que eu fazia? Eu passei quase 2 anos improvisando, criando personagens. Um deles foi até em cima do papai. E aí eu criei esses personagens e eu não escrevo. Eu tinha história, com início, meio e fim, eu tinha os personagens na minha cabeça. Eu comecei a improvisar. E aí eu procurava os amigos. Você quer escrever? Alguns podiam, outros não podiam. Daí eu chamei 3 amigos, Ana Paula Botelho, Marcelo Morato, Mário Hermeto. A gente filmava as minhas improvisações na casa do diretor, que era Luiz Antônio Rocha. E isso foi meu primeiro trabalho, eu como empreendedora também. E a gente filmava, depois eles escreviam. Olha. E saiu um monólogo. E dali a gente conseguiu um patrocínio pequenininho, naquele teatro, que era um teatro pequeno, mas com grande visibilidade. Porque tem isso. Não é porque era um teatro de 120 lugares, pequeno, num horário alternativo, porque segunda e terça é alternativo, que não tinha visibilidade. Que são coisas que não necessariamente estão ligadas. Claro. Então, isso é que é importante a gente falar. A gente não vai se mostrar só num teatro de 3 mil lugares. A gente vai para um teatro de 3 mil lugares depois que a gente tem uma trajetória de sucesso. Se lançou, foi bem de crítica, foi bem de público, e aí vai crescendo. E eu acho que eu sempre pensei, sabe, que na minha carreira a gente tem que ser independente e tem que se produzir. E a gente tem que ter uma consciência de que a gente sempre volta para a estaca zero. Mas não é estaca zero de downgrade ou de paralisação. É como um atleta. O cara ganhou todas as medalhas, mas na próxima Olimpíada ele começa junto com os outros. Perfeito. Então, isso eu sempre tive muito em mente, porque eu demorei a fazer sucesso. Então, eu fiz sucesso. O que é fazer sucesso hoje? O conceito é muito abstrato também. Tem gente que acha que fazer sucesso é só ter muitos seguidores, outros acham que é ficar famoso. Então, é muito vago, né? Vago. Mas, para mim, é se realizar. É isso aí. Poder continuar trabalhando e ganhando, fazer o que gosta, estando feliz e recebendo por isso. Então, como eu demorei, eu sempre tive uma base muito forte para não acreditar tanto nesse sucesso, para não perder a minha essência e também não acreditar quando as coisas também não estavam indo tão bem. Então, é ter uma inteireza, uma essência que me traga sempre esse equilíbrio e que me mostre essa consciência de entender que essa trajetória... Hoje, a Alexandra que está aqui, a Alexandra que traz o cabrito, é a mesma Alexandra lá de trás. Perfeito. Mas com toda essa trajetória, com todo esse sucesso. E eu sempre vou carregar isso. Porque eu acho que quando a gente se desconecta do que a gente foi e das referências e o que nos caracteriza, é aí que a gente perde. É aí que a gente vai se quebrando. E aí começa tudo a perder o sentido. Então, você vê pessoas desconectadas com a realidade, desconectadas com elas mesmas, porque eu acho que elas, em algum momento, elas se perdem. Então, eu tenho essa noção de que a gente tem que estar sempre recomeçando, sempre se reinventando, sempre recomeçando. Fazer sucesso, eu fiz um fenômeno com a história de nós dois. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Dali, eu fiz
continuei fazendo cinema, eu consegui fazer 10 anos de teatro e televisão, porque na época eu estava contratada fixa na Rede Globo. Não sei como eu conseguia fazer cinema, teatro e televisão juntos. Ainda cuidar da casa, da filha, de tudo. Mas eu acho que esse equilíbrio que eu busco é que faz com que eu mantenha essa base, que é o que me dá força. Mas o fato de você fazer um mega sucesso não significa que depois você vai fazer de novo. Não. É que nem campanha. É isso. Faz uma campanha que é maravilhosa. A próxima, porque tem a época, tem o momento. São tantos fatores envolvidos, né? E eu que produzo teatro, tudo envolve. Você não vai fazer uma peça no Carnaval no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também não dá mais. É isso. Não tem como. Copa do Mundo, eleição, chuva, arrastão, tiroteio, público... Muitos fatores. Pandemia, muitos fatores. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando fora da caixinha no sentido de criar. E dentro da caixinha no sentido de manter a sua essência. Pessoal, começo foi incrível aqui do nosso bate-papo. Eu anotei aqui 2 grandes aprendizados que acho que fiquem para ficar registrado para vocês. Isso já tinha uma crença, Alexandre. A gente precisa desconectar um pouquinho desse universo aqui dos celulares e trazer a experiência real de vida para solidificar um repertório de conhecimento. Né? Eu vejo uma geração inteira muito superficial, muito parado na tela. E os exemplos que você trouxe aqui no início do nosso papo, da tua infância, que ajudaram a solidificar o que você construiu na tua carreira, são importantíssimos. Né? Eu tive esse privilégio também, eu falo, porque também tive muitos irmãos. Eu falo que eu sou mais azarado, porque somos em 8 em casa, eu sou o 7º. Então, eu não era o caçula e era o último. E não era o do meio. Então, era o último aqui. Então, e tinha uma tartaruga e um cachorro em casa que tinha mais prioridade do que eu falo. Mas me ensinou, eu tenho uma recordação muito forte dessa minha infância, porque me forjou a eu entender que nada ia chegar fácil para mim. Nada. Tudo eu ia ter que ir lá, tudo que eu quisesse eu ia ter que ir lá arrancar e conquistar. Isso é o meu DNA hoje. Né? E eu vejo uma geração inteira que não tem esse repertório, não tem essa chance de viver a vida. Então, fica aqui esse alerta fundamental. Segundo ponto que você já falou nesse nosso início, uma ideia não vale nada sem a capacidade de você colocar ela em ação. Você acabou de provar isso no início da tua jornada também, que se não fosse essa tua ousadia de produzir a tua carreira, se ficasse lá sentado esperando alguém fazer por você, talvez você não tivesse conquistado esse território todo. Então, ficam já de bate-pronto no início do nosso podcast aqui, duas grandes lições da Xanda para nós. Eu vou começar com nossos quadros fixos. O primeiro é muito legal, tenho certeza que vai vir uma porrada. A gente chama de Conta um Segredo Aí. Eu quero que você... Não posso achar no Google. É uma coisa que você vai contar a primeira vez aqui pra gente. Alguma coisa que aconteceu, pode ser profissional, pessoal, você escolhe. Mas uma coisa que você não falou ainda abertamente para a imprensa. Se eu der um Google aqui na sequência, eu não vou achar. Tem que achar. Gente, olha que eu tenho história, hein? Então, por isso que eu já estou imaginando aqui. Conta um segredo aí. Bom, eu já contei que eu fui reprovada quando a primeira escola de teatro que eu fiz, a CAL. Eu fui depois daí eu fui para Martins Pena, que foi o primeiro não, né? Aí eu falei, não, vou para outra que eu vou passar. Mas, olha, tem uma passagem engraçada que eu acho que eu nunca contei. Então, eu vamos vou contar nessa. Aqui. Pelo menos vocês não vão achar aí nem no GPT, nem no Gemini, nem no Google. No Google. Que assim que eu me formei, todo mundo falou assim, que tem que fazer teste para comercial. Tem que fazer teste. Eu, novinha, tinha 23 anos, 24 anos. E aí, era um teste de um comercial de cerveja. Uau. E eu não bebo nada. E assim, era uma galera, mas eles não tinham critério, porque chamava de tudo. De todo tipo de idade, tinha tudo. E eu, zero experiência, aí coloquei a claquete, fiquei lá, Alexandra Richter, idade e tal, e era para beber, e eu não bebo. Claro, depois eu tenho que contar a história do papai, né? Sim. Porque eu fui criada na base do trauma, né? Não podia fazer nada. E aí o copo de cerveja do teste, essa história eu nunca contei, estou contando aqui. Ele já estava todo babado de batom.
Ai, caraca. E eu tenho nojinho, né? Tem nojinho. Normal. Daí eu fiquei tentando achar uma bordinha para mim só. Não tinha, né? Não tinha. Aí eu passei a mão, mas eu zero experiência. Aí ele virou e falou assim, porque eu achei que era um teste de cerveja, meio que todo mundo cantando, não tinha experiência nenhuma. Escola de teatro, primeiro teste de propaganda. de publicidade. Aí ele, tá de biquíni? Aí eu, hã? Não. Não tá de biquíni? Não falaram para estar de biquíni? Não, vou fazer de roupa. Não vou estar de biquíni, não. Aí eu já fiz de roupa. Já começou errado. E eu tentando achar a borda sem babada. Sem babada. Aí ele falou assim, olha, você vai pegar o copo, vai falar assim, nossa, cerveja maravilhosa, alguma coisa do tipo. E vai beber e vai fazer uma cara de muita satisfação. Só que aquela cerveja toda babada, que todo mundo botou a boca ali, ela ainda estava quente. Quer dizer, uma pessoa que tinha já... cerveja, hein? Tinha cerveja. Que teste bizarro. Mas a cerveja já estava lá no... Já estava fervendo. Um monte de gente já fez. E eu lá olhando, né, aí aquela cerveja quente e tinha que fazer uma cara de satisfação. Eu não bebo uma cerveja quente. Aí eu falei, essa cerveja maravilhosa e tal. Foi. É óbvio que eu fui reprovada, né? Aí eles falaram, obrigada, valeu, obrigada, qualquer coisa a gente entra em contato. Eu saí arrasada. Meu Aí Deus eu falei, Jesus, a pessoa não sabe fazer, faz 3 anos de escola de teatro, não sabe fingir que a cerveja era boa. Ai, meu Como Deus. assim? Que eu ainda fiz essa... Ainda fiz assim, toda nova, bonitinha. Fui reprovada. E Eu aí... sou publicitário, eu preciso fazer uma pergunta. Qual era a cerveja? Não lembro. Seria sensacional você lembrar, daria uma campanha isso hoje. Pior que a gente não tem nem como lembrar, Você não- porque... Era Rio de Janeiro? Ó, Rio de Janeiro. Década- 90 e... Eu me formei em 91. Devia ser 90 ou 91. 90, 91, era Antártica, Brahma, Malte 90. Quer dizer, já não tinha o biquíni, já não bebia, o copo todo babado. Essa história eu só contei aqui. Muito E eu com bom. aquela cara. Mas eu tive que repetir um pouco. Que eu acho que eles devem ter achado, pô, ela é bonitinha, vão dar uma chance para ela. Eu já não quis botar o biquíni. Vamos ver o que Vamos isso tentar vai de novo, render, né? E aí, nada, a segunda... Aí foi piorando, né? Porque aí eu fui ficando enjoada. Nada. E Nossa, eu, mas quanto cerveja mais eu quente. fazia... Eu acho que a última devia estar uma coisa assim, ó. Horrorosa. Queiram vomitar. Gorfar. Quando eu saí, um monte de meninas esperando para fazer o teste, quase que eu falei, melhor ir para casa, hein? Copo todo babado, não falei, não. Mentira, fiquei quieta. E fui para casa pensando. Aí vem a coisa da produtora. Pensando assim, da próxima vez... Aí, tá vendo? Ó, a lição aqui, pessoal. Próxima vez, eu vou trazer um lencinho umedecido, ou levar o meu copo, ou então limpar com papel, porque eu fui toda desprevenida. Hoje, abre minha bolsa, vai ter tudo. Vai ter o lencinho de papel, o lenço umedecido, vai ter tudo ali se alguém precisar. Até porque eu sou mãe, né? Então, mãe sempre tem coisas ali. Precisa de um negócio, está aqui, ó. Oh, achei. Então, produção, precisa de um alfinete, compra 2, 3, 4. E aí eu já tinha esse espírito de produtora, porque eu saí de lá triste, mas eu não saí arrasada. Ai, não me querem. Porque eu acho que também a gente tem que pensar, isso é um recado para essa geração nova, que a gente não tem que se sentir rejeitado porque um trabalho não deu certo, porque alguma relação não deu certo, ou porque alguém não conversou direito com você, porque agora é tudo ali no WhatsApp. Né? A minha filha, por exemplo, às vezes ela está conversando com alguém, aí a pessoa fala, pô, valeu. Aí ela, grossa. Aí eu, como assim? Só falou valeu. Falou, valeu. Não, essa é a leitura que você está tendo, porque tem isso, não é? Ó, as jovens ali. A geração nova, se você responde, você pode estar no trabalho, você responde, tá, depois a gente fala. A pessoa vai ler, depois a gente fala. Mas a pessoa não quis dizer isso. A pessoa fala, tá bom, depois a gente fala. Ou ela pode falar, pô, depois a gente fala. Tem 100 maneiras diferentes. Ou ela pode falar, depois a gente fala. Tem várias entonações. Por isso que eu falo para a Gabi, cuidado com essa interpretação disso aí. Lê neutro, para não ficar se sentindo rejeitado. Então, eu saí de lá, eu não saí arrasada, foi meu primeiro teste. Contei aqui, ninguém vai saber. Meu primeiro teste na vida em publicidade. Deu tudo errado, mas eu saí com a sensação de que eu deveria ter levado um lencinho de papel, um lencinho umedecido, para não botar a boca num copo babado. É um detalhe.
Sim. Mas aquilo fez com que eu me ligasse. Mas tem um detalhe maior aqui, que eu vejo isso como um ponto comum, tá? De todos os grandes nomes que eu já tive a oportunidade de conversar. Você não saiu com a sensação de que errou, de que perdeu. Você aprendeu uma forma, você adquiriu o conhecimento de uma forma de não errar de novo. Sim. Né? Você já foi com o pensamento seguinte, não foi martirizando que não ganhou. Não, Sim. Na próxima eu vou fazer isso diferente. Todo mundo que evolui tem essa forma de pensamento, não fica martirizando o que deu errado. Eu aprendi uma forma nova de não errar de novo. Exatamente. Isso faz muita diferença. E aí não cria rancinho. É isso. Não cria aquela poeira mental. Que a galera chama hoje de mimimi, né? Que O mimimi. A galera gosta de ficar remoendo o que deu errado. Vai pra próxima. Aprendi um Sim. jeito que não deve ser feito. Quanto mais rápido você aprende o que não deve ser feito... Vivencia a perda. O luto é para ser vivenciado, a perda é para ser vivenciada. Mas a gente tem que pensar que algumas coisas são muito importantes, outras são urgentes. Tem pessoas que têm questões urgentes para resolver. Problemas de saúde, uma pessoa que tem um filho com algum espectro, alguma questão, alguma doença, e tem que passar uma vida inteira cuidando de um filho, de um pai ou de um parente. Isso é para sempre. É urgente que ela tenha força para poder seguir adiante. Mas essas questões do dia a dia e também do trabalho, principalmente hoje, que as coisas mudam numa velocidade impressionante. Amanhã a gente já vai ter uma notícia de alguma coisa nova acontecendo no mundo. Sim. E uma descoberta nova para ajudar a gente, uma ferramenta nova para ajudar ou para prejudicar. Não. Algumas carreiras deixaram de existir. Sim. Deixaram. Tem carreiras que não existem, que hoje não existem. As pessoas ficam com medo. Mas a gente que trabalha com o humano, o Harari fala isso, né? Não. A gente que trabalha com o humano, a gente sempre vai trabalhar. Não. Porque não vai substituir. A criatividade nunca vai ser tão importante. Sim. Com mas toda a gente essa era da tecnologia, dessa abstração também para criar. Exato. Eu, na pandemia, sofri muito, porque eu não conseguia ficar engraçada, eu não conseguia criar, porque a realidade estava dura. Então, eu ficava vendo algumas pessoas fazendo na rede social quadros cômicos, eu não consegui. Não consegui. Eu fiquei pensando assim, gente, eu não estou conseguindo abstrair para ficar criativa. Porque tem isso também. Para a gente criar, a gente precisa dessa abstração. Você trabalha com campanha. Então, para a gente poder criar, a gente tem que estar cercado também de uma realidade também mais leve, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir em frente. Porque tudo passa, né? Adorei o segredo. A gente vai para um próximo quadro nosso, que eu gosto muito também, porque ele sempre traz muito aprendizado, que é o Acelerei. Conta pra gente, todo mundo tem esse dia em comum na cabeça, que é profissionalmente, o que aconteceu, qual foi o dia que você teve certeza, a minha carreira daqui em diante vai ser diferente? Foi quando eu fiz o meu monólogo. Eu lembro que na estreia de Uma Loira na Lua, eu estava me maquiando no camarim, aí eu estava sozinha, porque é monólogo. Aí eu olhei para o espelho, o diretor veio e falou, Luiz Antônio Rocha, a minha irmã me ajudava na produção, porque tem parcerias. Tem. A gente não é empreendedor sozinho. Ninguém vai a gente é empreendedor com parceiros. As parcerias são importantíssimas. A gente não faz sozinho tudo. É isso aí. Tem que ter parceria. E eu lembro que eu olhei para o espelho, e eu estava lá toda de Lucille Ball, eu falei assim, olha, tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar. Mas o não dar não é o não definitivo. É o não deu agora, aqui. Mas vai servir de aprendizado. Mas eu vou escolher o sim. Eu vou escolher dar certo, porque eu já tive muitos nãos. Né? A reprovação na Cal, depois as coisas que não aconteciam e tal, e que demorou. Tudo na minha vida demorou mais. Minha maternidade, eu fui mãe mais tarde, tudo foi mais demorado. Mas essa foi a minha trajetória. Eu nunca comparei minha trajetória com a trajetória de ninguém. Isso é importantíssimo também para os jovens. Nos comparar, né? A gente não comparar. Nós somos indivíduos. A gente não é divisível, a gente é uno.
Cada um é de um jeito, tem uma impressão digital, tem uma voz, uma característica. Então, a gente não tem que se comparar com ninguém. Mas, nesse dia, eu olhei no espelho, eu falei, daqui em diante vai mudar. Esse é o divisor de águas da minha carreira. Que legal. Fazer um monólogo que dá medo, sozinho. Naquela época não existia essa cultura do stand-up, não existia existiam muitos monólogos, mas não tinha ainda estar sozinho em cena. Já tinha, o Miguel Falabella fazia, Pedro Cardoso, Cláudio Gimenez, muita gente fazia, mas não tinha stand-up. Não é como hoje, que essa garotada vai de boa, sobe no palco. Dava medo. Imagina. Nesse dia... Você tinha quantos anos, Alexandre? Eu tinha 35 para 36. Eu fiz sucesso com 36. E é importante também a gente falar, porque a gente também está numa sociedade mais etarista, Sim. de não ter tempo. Né? Eu tinha 36 anos, para muita gente já teria desistido nessa época. Né? Já teria falado, ai, não deu. Já deu, não vou... Mas eu fui. Fui. É fazer, é agir. É isso. Sempre. A inércia, ela não é boa. É isso aí. A gente tem que acordar e escolher ficar em movimento. Você vê para tudo. O médico fala, o cardiologista fala, tem que se movimentar. Eu brinco que até cair, você tem que cair para frente. Tem que cair para frente. Pode me derrubar, mas eu vou cair Vai cair um pra pouquinho frente. para frente de onde eu estava É. na hora que você me derrubou. A atividade, É isso. a ação. Você vê, qualquer lugar que você vá, o terapeuta, um médico, você vai no cardiologista, ele fala, está caminhando, está andando, está se exercitando. O agir. Não só fisicamente, tudo, cabeça, mente. Eu acho que tem que ter um tripé, mente, corpo e espírito. Não adianta a gente cuidar só do corpo e esquecer da cabeça e da alma. Não adianta só cuidar do lado espiritual e esquecer do resto, porque a gente vai precisar desse tripé ao longo da vida. E se por acaso um desses, desse pezinho aí, desse tripé, se falhar, por exemplo, se falhar o físico, você tem um suporte espiritual, seja qual for a religião, ou mesmo quem não tem religião, mas que tem uma ligação com alguma coisa maior, mais forte. E se a mente está boa também, vai segurar. Se você está com o corpo bom e com o lado espiritual fortalecido, se você tiver algum problema, ou uma depressão, ou um transtorno, um pânico, ou uma ansiedade, você tem um suporte, você está com o seu corpo firme e você está com o seu lado espiritual fortalecido. Que eu sempre fui uma pessoa de fé também. Perfeito. Sempre. Acordo rezando, rezo andando, rezo no chuveiro, rezo dirigindo. Eu rezo o tempo inteiro. Eu sou Carolinha. Sou Carola, rezo, eu estou sempre conectada, conversando com o povo lá de cima, acredito, porque fé é uma certeza de que você está no caminho e de que você é abençoado. Né? É isso. Você está abordando aqui coisas super importantes que eu acho. E não é só quando tudo dá certo. É isso. É isso que eu ia falar agora. Eu aprendi isso com a minha mãe. Se agradecer sempre. Sempre. Exercer a gratidão. Mesmo quando as coisas não estão indo bem... Acordar de manhã você já tem que agradecer, porque é uma... Exato, ainda mais o que a gente passou, né? Agora. A gente está aqui vivo já é uma bênção. É agradecer mesmo quando vem um problema, porque toda vez que eu tenho alguma adversidade, algum problema, alguma coisa acontecendo na minha vida, eu penso assim, gente, eu rezo a vida inteira. Nesse momento... O que Deus espera de mim, ou Jesus, ou Nossa Senhora, ou se a pessoa é budista, ou se é evangélico, não importa a religião. O que é esperado de mim nesse momento? É claro que o sofrimento existe, e para algumas pessoas o sofrimento é maior. Tem pessoas que perdem filhos e vivem situações terríveis e continuam com fé. Você vê a pessoa rindo, feliz, você diz, nossa, está bem, a pessoa está cheia de problema. Que é importante também a gente não colocar na frente o problema como justificativa. É óbvio que a gente não vai ter aquela... O pessoal fala muito da positividade tóxica, né? A pessoa tá tudo, porque a rede social é isso, né? Isso. O pessoal todo feliz, tô aqui tirando sangue, fazer exame, hein, gente? Não é assim. É óbvio que tem momentos da vida que a gente tem que puxar, tem que estar ali, na realidade, momentos tristes e tudo. Mas quando a gente tem fé é estofo da alma. É isso. É um estofo que você não perde.
Esse estofo eu nunca perdi. Por isso que eu acho que eu nunca pirei com sucesso e nunca também pirei com fracasso. Porque eu posso fazer uma peça que é um sucesso, um fenômeno, a próxima pode não ser. Sim. A próxima pode não ser. Mas quando a gente tem uma base ali, um estofo, aquilo te segura. Perfeito. E aquilo faz caminhar. Mais um Ok, aprendizado. vamos para frente. Vamos, não deu? Vamos seguir. Eu gosto muito de dados, porque sou publicitário há 30 anos. E uma das obrigações da minha profissão é estar muito conectado com o comportamento humano. Então, eu estudo muito sobre isso e vou conectar com um estudo recente que eu li, que é uma comprovação dessa nossa era, né? Das pessoas que têm uma conexão com religião, não importa qual. Pode ser cristão, Sim. evangélico, budista, não importa qual. Os casos de depressão e suicídios são 75% menores do que as pessoas que não têm nenhuma religião. Olha a distância. Então, que é o que você traduz muito nessa palavra que você colocou aqui hoje no estofo. Também, né? Então, você ter uma conexão religiosa te dá um estofo, te dá uma bagagem para você ser muito mais resistente, que é o que eu acho que está faltando, né? É uma população que não tem essa preparação, não tem essa conexão com nenhuma religião. Quando vem um momento difícil, fica muito fragilizado e cometem atitudes esquisitas. E lá em casa a gente faz o evangelho no lar. A gente junta eu, Ronaldo, Gabi e a Lolinha. A cachorrinha também gosta, né, de rezar. Ela fica também. Qual a raça dela? O Westinha. Aquela branquinha do rabinho duro, assim, do orelhinho. Ah, tá. Uma fofura. Eu tenho 3. E ela, eu sou apaixonada. E a gente faz o evangelho no lar, e às vezes, quando estou no Rio fazendo novela, a gente se liga e fala, a gente vai começar. Meu marido também, super espiritualizado. E a gente faz uma leitura edificante, e depois a gente traz algum assunto. A Gabi, às vezes, traz também, porque essa geração é muito ansiosa, né? E minha filha faz medicina. Então, medicina é uma faculdade que puxa muito. E a gente traz alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo no mundo, e a gente fala sobre isso, e sobre como a gente pode mudar alguma coisa, mudar as atitudes também. E aí a gente reza, depois a gente faz uma oração. Às vezes eu faço, às vezes o Ronaldo faz, às vezes a Gabi faz. E a gente força isso. A gente sempre... Se fortalece demais. Isso, e também é disciplina. Sim. Porque a gente fala, menina, eu queria rezar como você reza, mas eu esqueço. Eu falei, não é possível. Quanto tempo você perde, às vezes, no celular? Ou olhando para nada, fazendo nada. Eu falei, não, gente, tem que separar um tempo do dia para se fortalecer, para fortalecer a fé. E não importa a religião. E mesmo que a pessoa não tenha uma religião, sei lá, vai lá no Rio, tem cachoeira, tem mar, mas em cidades que não tem, vai para um parque, senta, fica lá em contato com a natureza. A natureza, ela fortifica muito. Agora, eu gosto de rezar. Eu gosto de fazer oração, porque eu acho que edifica a casa, edifica o lar. Tudo. Eu gosto. Não é uma coisa que... Eu não faço força para me conectar. Não faço. Então, para mim, isso não é trabalho. Assim, não me dá trabalho. Minha mãe é assim. Sim. Mamãe sempre foi. Mamãe terceiriza, né? Dona Ivone terceiriza. Todo mundo pede. Pede para Dona Ivone rezar. Ela... Porque ela tem um link. Minha mãe é muito espiritualizada. É uma mulher incrível. Então, é a base também de toda essa essência. Tudo veio de Ivone. Papai era aquela coisa doida. Mamãe era o centro, né? Era o afeto. Então, mamãe sempre, a vida toda, quando a gente começava a reclamar, ela falava, os anjos dizem amém. Fica reclamando. Os anjos, está passando um anjo aí, vai dizer amém. Então, a gente nunca teve essa cultura de lamentação, de reclamação. Ai, saco, tá calor, tá... Gente, a gente só tem 2 estações, inverno, verão, ou vai estar calor, ou vai estar frio, vai estar chovendo, ou não vai estar. Então, não adianta ficar reclamando disso. Você entra no elevador, tem calor, né? Amor, verão, 40 graus. No caso do Rio, 50. Ou então, que chove, alaga. Então, todo ano. É que nem o saquequé. Eu tenho horror de saquequé. Saquequé? Não, saquequé. Eu tive um professor de balé. O saquequé. Sabe o que é? É quando a pessoa atrasou. Não, saquequé é que o metrô, saquequé, já sabe que se chover, alaga. É isso. Olhou a previsão do tempo. E vai chover. Sai antes. É isso. Não tem o saquequé.
Não, eu não decorei o texto, mas saquequé, tem horror de saquequé. Adorei a palavra. Vem com saquequé para cima. Eu tive um professor, ele dava aula de balé na escola de teatro. Saquequé. Aí ele falou, não quero saber de saquequé. Tudo já tem jovem aqui, não vem com esse negócio de dorzinha aqui, dorzinha ali. Daqui a 30, 40 anos, vocês vão ter essas dores aí. Muito bom. É o saquequé. Adorei. Nosso próximo quadro também, esse é focado pro... Quero uma referência artística. A gente chama de Me Deu Inveja. A inveja boa é uma referência, um papel, um filme que você gostaria muito de ter feito, que você não fez, mas que é uma referência para ti. Cara, isso eu gostaria de ter feito. Ai, peraí. Bom, geminiano tem, né? A gente é complicado de referências, né? Mas eu gostaria de ter feito, porque tem artistas que eu admiro muito, né? Irene Ravache, Fernanda Torres, Marcos Caruso, Glória Pires, Tony Ramos. Glória, um beijo para a Glória. Glória está aqui na Ela galera. tá maravilhosa. Está desde o começo. Ela foi uma das primeiras que acreditou naquilo. Agora, eu não vou falar de papel, não. Mas eu tenho uma referência assim, se eu tivesse o dom de cantar, eu adoraria ser uma Ivete Sangalo. Olha! Que eu acho que... E é geminiana também, né? Eu não sabia. Que tem uma energia, que tem um magnetismo... Eu fiz várias campanhas com a Ivete, um beijo para a Ivete. Maravilhosa. Um magnetismo, uma energia que não tem a ver com papel, ou mas essa experiência de no palco, dela transmitir essa energia, e ela é afetuosa. Então, eu acho que... se eu tivesse o dom de cantar, eu gostaria de ser top Ivete. Fiz uma campanha com a Ivete. Nossa, comecei na minha carreira, uma campanha para uma rede do Nordeste que chamava Insinuante. Uma rede de varejo. Insinuante, eu lembro. A Ivete era muito nova. Ela tinha acabado de entrar na banda Eva. E eu queria fazer um comercial de varejo com rap, plano sequência de 1 minuto, sem parar. Gente. Ela olhou para aquilo e falou assim, vou fazer tudo diferente. Eu sei que ela transformou a campanha e fez o plano sequência, um comercial de 60 segundos, sem interrupção. Ela é maravilhosa. Foi incrível. Então, Depois eu acho fiz assim, Copenhague com ela, fiz várias campanhas com ela. Então eu acho que essa referência eu tenho, mas que é da música, que está muito longe de mim, né? Que eu não canto como ela, né? Mas eu acho que... Porque papel, hoje, eu não tenho essa única referência. Tem papéis ótimos. Imagina, se me chamasse para fazer Odete Roitman, eu ia amar fazer Odete Roitman, óbvio. Vai começar agora. Agora. Mas essa de artista, com essa plenitude, essa energia, eu penso na Ivete. Você falou, eu vou sair um pouquinho do roteiro, você falou da Odete, eu queria te fazer uma pergunta pessoal sobre isso. Eu tenho uma sensação de que a gente perdeu os roteiros. Principalmente nas novelas. Eu sei que é o assunto mais delicado, mas como é que você, que está no meio, enxerga isso? Porque eu sinto falta do... Acho que até por isso que estamos resgatando, né? Sim, muitos umas remakes, novelas. né? Mas os roteiros atuais, e não estou falando só de Brasil, não. Estou falando das séries. Pô, tem séries na Netflix que você começa a assistir ali, o primeiro e segundo capítulo está muito legal, depois dá uma bodeada no roteiro, enfraquece de uma maneira... Eu não escrevo, né? Então, porque é difícil criticar uma coisa que você não faz, né? Mas eu acho que hoje em dia é muito difícil escrever, né? Porque pensa que nas novelas antigas não existia câmera em todo lugar, não existia celular, o segredo era guardado. Hoje em dia a gente está falando aqui, tem um monte de celular aí ligado, o nosso mesmo está gravado. A gente vai contar daqui a pouco vai entrar, meu celular não está aqui, mas como eu falei do comercial de cerveja, vai entrar um monte de propaganda de cerveja para mim. Aqui, porque ele está lá dentro. Tanto que eu não conto segredo perto do celular, não. Ainda mais que o Ronaldo sendo da área de IA, aí eu não conto mesmo. Então, eu acho que hoje é difícil escrever uma história, porque os segredos eles são revelados com mais rapidez. Antigamente eu ouvia atrás da porta, pegava o telefone, ouvia, lembra? Telefone fixo, ouvia a linha cruzada, fulano falou, não sei o quê. Hoje em dia, imagina, mandei um WhatsApp, acabou de dizer isso, ó, Alexandra Risto está aqui, acabou de falar. Daqui a pouco, minha mãe, lá em casa, vai saber. Minha filha, você acabou de falou isso? Nem foi lançada ainda a entrevista. Então, esse é o grande desafio, eu acho, do roteirista também. Né? Segundo, que tem muito mais concorrência. É isso.
Tem muito mais concorrência. Tem Essa geração não streaming, sabe tem o que é série. ter 80% da população assistindo um final Não. de Rock Santeiro, Não. um final de Vale Tudo. O que eles chamam de Trend Topics hoje, que é uma parte da população que está falando aquele assunto, a gente Sim. tinha 80% da população 80%. discutindo, falando sobre aquele momento. Não, e você Era lembra que épico. as pessoas saíam do trabalho correndo, por exemplo, É quem isso. matou Odete Reutemann, Reutemann. agora é óbvio que vai ter que ser mudado, Nada. porque ou não, ou vai deixar. É. Mas a gente correu para casa para descobrir quem matou, porque não tinha a menor possibilidade de... Porque se vazasse, ia para uma revista que era semanal, Não. que não dava tempo. Não dava tempo, é Não isso. dava tempo. Então, o desafio, eu acredito que é um desafio da Foi um concorrência, negócio importante. um desafio de escrever no mundo de hoje, onde a privacidade é zero. É zero. A gente não tem privacidade hoje em dia. Você entra no elevador, você tem uma câmera, você tem câmera em todos os lugares, não tem mais segredo. E um ponto que eu acho, o espectador, com a questão também da internet, da rede social, ele quer que as coisas se resolvam com muito mais rapidez. Então, os diálogos são curtos, tem que ser tudo mais rápido. E isso, para acompanhar essa demanda do mundo agitado e corrido, e acaba que, consequentemente, o roteiro fica enfraquecido. O próprio autor deve ter essa dificuldade de fazer. Bela reflexão. E você Por que, falando... que época dá muito certo? Época sempre dá certo. Não, você falou um negócio que eu estou notando aqui. Por que os realities cresceram tanto? Porque o reality não é ao vivo, né? As coisas estão acontecendo naquele momento, não tem esse vazamento da informação. É. Né? Não, O são reality tá conflitos, acontecendo ali na hora, conflitos então... reais também, né? Mas esses roteiros, aquelas coisas mais elaboradas, tem essa dificuldade mesmo. Você pega né? uma novela mais antiga, os diálogos eram longos. O tempo de emoção Mas a era gente quase lembra que dos personagens, real. né? É. A gente fazia uma cena dramática, eu não, porque na época eu não fazia. Uma cena dramática tinha o tempo do diálogo, da emoção vir. Hoje não... Não dá tempo, porque eu acho que é mais corrido. E foi o que você falou, até algumas séries também já se renderam a essa velocidade. Agora, a época não tem isso. Tem isso. Porque a época é um tempo real, ali daquela época. É uma carta que vai chegar. Você só vai descobrir que eu peguei o teu tesouro quando chegar a estão em carta. sucesso. Aí, e também tem os grupos de discussão, que o público também interfere, tem a rede social... Né? E aí, esse personagem está bombando, então, ou então essa trama não está indo tão bem, o público rejeitou. Porque tem isso. Porque como é que na época media só pelo Ibope, não era? Era. Não tinha rede social. Não tinha. E mandavam cartas também. O público Sim. mandava cartas para a Globo, para as emissoras, Band, SBT. A Band teve novela, agora acho que vai voltar a ter, né? Está reprisando a da Max, né? Está indo super bem. bem. Está indo super bem. Eu vi a audiência de ontem. Mas eu acho que para o autor também é um desafio. E essa novela da Max, eu vi alguns episódios antes de vir para a TV aberta na Band. Ela me lembrou demais a produção antiga da Globo. Entendi. Essa cadência mais... Esse roteiro mais estruturado, uma cadência mais tranquila. São 40 episódios. Que por mais curta, é. Não, mas comparado com a minissérie é muito longa. Né? Porque as séries tradicionais ali da Max, da HBO... não é nem o tempo da novela e nem o tempo de minissérie. Eles estão achando, acho que um novo... Entendi. Parâmetro ali. Sim. Né? Não é nem tão agitado e tão superficial quanto uma série de 8 episódios e também não é tão longo que uma novela de 100. Porque um autor escreveu uma novela de 170 e poucos capítulos, a das 9 tem mais ainda. Imagina, 8 meses ali de trabalho, escrevendo, e é uma obra aberta. Né? É uma obra que vai sendo construída. E não deve... Gente, eu acho que escrever novela deve ser muito desafiador. Nossa Senhora. Muito. Tem que ter ali um repertório, porque não deve ser fácil, não. Você imagina? Ainda mais hoje, com toda essa concorrência. E tem uma coisa também que a gente não falou, que antes da internet,
a gente, para assistir o capítulo que a gente perdia, a gente colocava para gravar, lembra? A gente programava. Não, hoje cada um faz a sua programação. Gravar. Agora, a Todo mundo virou diretor de programação. Todo mundo edita a sua programação. Chega em casa e fala, hoje eu quero assistir um pedaço disso aqui, com um pouco desse jornalismo, com esse de uma outra emissora. Eu acho que democratizou muito, isso é bom. Sim. Porque hoje são vários veículos, e eu acho bacana também. Sim. Agora, a população jovem não assiste novela, não assiste televisão. É só celular e computador. Eu vou te dar uma informação nova, que eu tive uma reunião no Google faz 3 semanas, mostrando a tendência de comportamento do brasileiro. 65% dos brasileiros que usam o YouTube estão usando na televisão, tá? A televisão está mudando. Claro, porque agora a gente programa pelo celular. Mas está voltando. As pessoas estão telona. com TV Smart, já tem quase 65 milhões de TV Smart no Brasil instaladas. Então, está tendo uma volta ao formato da TV, só que sob demanda. Né? Então, o cara baixa o aplicativo do streamer que ele quer, ele vai muito para o YouTube. E a essa TV Smart, ela te volta informação, né? Então, o mercado publicitário está se corroendo porque já tem informação que a maior audiência da TV hoje é o YouTube. As pessoas assistindo o YouTube dentro da televisão. Já existe essa... O mercado está tentando entender e mensurar esse movimento cultural, vários praticamente. Gêneros, né? E a gente tem tudo. que acompanhar. E aí você entra ali, tudo. tem absolutamente de tudo. De tudo. Sim. Porque hoje o público escolhe, né? Antes escolhia também, mas hoje tem muito mais oferta. Muito, muito. Muito. E também de todos os lugares. Tem um conteúdo do norte do país, do sul do país, de todos os lugares. E isso é bom também. E eu ia falar isso quando a gente estava falando na minha época, eu levava o book, as fotos. Hoje... O artista jovem que tem um conteúdo, que quer mostrar o trabalho dele e ainda não tem grana para montar uma peça, para produzir uma peça, ele pode criar um conteúdo na internet, mostrar o trabalho dele. E como a gente mostrava pequenininho lá no Cândido Mendes, ele vai mostrar pequenininho na rede social dele, e depois quantas coisas viralizam. Né? Muito. Porque o currículo... Para um artista que está começando, temos ali, o Thiago acabou de se formar, na Macunaíma, irmão do Bruno. Ele fica assim, poxa, e agora? Não me chamam para trabalhar porque não conhecem. Porque tem que trabalhar para poderem te chamar para trabalhar, você tem que estar trabalhando. Por isso que eu resolvi me produzir na época. Falei, uai, gente, não estão me chamando. E como é que vai fazer? O que faz? Tem que se produzir. Então, hoje, o jovem vai e quantos mega sucessos saíram? A gente tem o Whindersson Nunes, maravilhoso, que começou fazendo os vídeos, e todos esses, né, comediantes novos também, porque na comédia, a comédia ela muda conforme a sociedade muda. O humor que eu fazia no Zorra, hoje eu não faço. Sim. O humor, ele acompanha o movimento social. Todo o movimento da sociedade. Não adianta eu querer fazer o mesmo humor que eu fazia, umas piadas, tudo, que hoje não funciona. E tem gente que fala, tá chato fazer humor, não pode nada. Porque tem gente que fala, não pode nada. Não, gente, a questão é usar o bom senso. Fazer uma piada capacitista, fazer uma piada do gago, do fanho, eu posso agradar uma meia dúzia, mas vai ter gente triste, porque para quem vivencia é uma dor. Então, eu não posso fazer piada com a dor do outro. Eu não vou achar graça, porque se a dor fosse minha, eu não ia achar graça. Então, eu só faço o que em mim não ia doer. Por isso que eu gosto do humor de situação. É aquela personagem dentro daquela situação. Perfeito. Fazendo a graça. Paulo Gustavo não precisava fazer nenhuma piada, nem sexista, nem gordofóbica, nem homofóbica. A Hermínia, quando falava da filha, ela falava, e na fila do mercado ela falava, só eu posso falar. Né? Ele resolvia a questão. Né? Ele colocou lá o casamento gay e colocou a mãe dizendo, meu filho escolheu o caminho do amor. Então, ao mesmo tempo que ele colocava, ele
ele mostrava por que ele estava colocando. Perfeito. Então, não é que é chato hoje, não pode falar disso, não pode. Não pode mesmo. Porque em alguém vai doer. É isso. E em mim eu vou achar graça, uma meia dúzia vai... Eu não gosto desse humor. Meu sorriso não pode ser construído na dor do eu outro, não né? faço e eu não gosto. E quando eu pego um texto, eu passo assim um pente fino, eu falo, gente, isso aqui não rola, isso aqui não é piada. Hoje em dia não tem sentido fazer isso. Hoje em dia tem sentido você olhar para o outro, como você olha para você. Com amor, com carinho, com afeto, cuidando. Não vou fazer graça fazendo uma piada capacitista, gordofóbica, racista, homofóbica, que vai agradar uma meia dúzia. E também eu não faço porque ela não faz, porque não é para agradar, não faz porque não é certo, Tá certo. fazer. Nunca foi. É porque antes a gente não pensava. Não pensava. Mas antes não pensava? Não pensava. E faz parte da evolução. Normal. E estudar, e se atualizar, e aprender faz parte. A gente tem que aprender também. O que pode, o que não pode fazer. Claro. Principalmente no humor. E isso, para mim, também não é trabalhoso. Eu quero continuar aprendendo. Porque senão vai ser aquele artista... Você falou no começo, tem andar para frente. Andar para frente. Achar não vou fazer a graça que eu fazia antes. Porque não tem sentido. Assim como eu acho quando alguém mostra algum artista fazendo alguma coisa há 30 anos atrás, olha, fulano fez uma fala que não foi boa. Mas naquela época eu não sabia. Não sabia. E aprendeu, e procurou aprender e se esforçar. A gente caminha para frente. E algumas coisas que a gente fez, que a gente pode ter feito coisa errada. Ninguém é perfeito. Mas é o que você falou, a sociedade vai evoluindo. Era um outro tempo. Outro dia eu vi no Insta um vídeo do Sai de Baixo, que eu adorava. Me incomodou. Sim. Para aquela época, anos 90, fazia muito sentido. Hoje não cabe. A Hoje gente não aprendeu. cabe. A gente aprendeu. Não é que está errado o certo. Para aquela época fazer sentido, ainda era, pela falta de conhecimento, aceitável, agora não é mais. E é importante a gente falar, nossa, eu não tinha noção. Eu era sem noção. É isso. Eu era sem noção. Eu fiquei com essa sensação. E hoje eu estou com um pouquinho de noção, querendo aprender para ficar com mais noção. É importante a gente estar sempre querendo aprender. Certíssimo. E em todas as profissões. Tudo, com certeza. Nosso próximo quadro é um plágiozinho do video show, chamo uma boa do backstage. Conta um momento video show pra gente. Lembra do video show? Aquela coisa que deu errado? Lembro que deu errado. Gente, Conta uma. Tem uma que deu muito errado. Nossa Senhora. Essa deu errado demais. Eu sou a rainha das coisas que deram errado e eu levantava e eu fazia saltimbancos do Chico Buarque. Eu era galinha, que era galinha, cachorro, jumento e a gata. E aquela roupa de galinha, aquela crista. E a gente fazia isso em 1989, 90, 91. E a gente fazia Canecão, que era era a única casa de show gigante no Rio. Clássica. E de tarde. E quando as favelas fizeram 100 anos, acho que era assim, 100 anos, a prefeitura comprou o espetáculo e a gente levava para as comunidades. Eu estou falando de 30 anos atrás. E daí a gente pediu autorização para fazer e tal. Arrecadava leite no teatro, levava, era bem legal. E subia um caminhãozinho, que chamava de Nisfate, o caminhãozinho subia. E ali abria assim, pá, aí fazia um palco. E era eu, a Maria Lúcia Prioli, a gata, o Cláudio Gardim era o jumento e o Ricardinho Graçamelo era o cachorro, o Ricardinho, filho da Marília Pera. Aí a gente subia. E algumas a gente não pôde fazer, porque os chefes lá não deixaram, né? Quando a gente foi fazer a Rocinha, e eu lembro que eu estava começando a namorar o Ronaldo. O Ronaldo falou, não, eu quero ir com você. E meu marido é meu amigo de infância. Essa é outra história incrível da minha vida. A gente se conhece desde os 5 anos. A gente foi criado no Riachuelo, mesmo infância, adolescência, tudo. Anos depois a gente se reencontrou. O Ronaldo quis ir. E eu lá de galinha. E eu cantando o meu solo. Todo ovo que eu choco, me toco. De repente, uns carros, uns homens encapuzados. Ai, meu Deus. Armados, mas não era fuzilzão. Devia ser um AK-47, uma coisa menorzinha, né? Quando eu olhei, eu falei, Jesus amado. Aí o Ricardinho
abaixou o microfone e falou assim, vai virar canja. Eu pensei, morri, vou morrer. Eu vou morrer aqui, vou morrer aqui. Aí eu, mas fiquei bloqueada. Eu, lá de galinha, desesperada. E eu pensei, olha o que passa na cabeça da pessoa. Eu vou morrer, eu estou sem a identidade, papai mandava levar a identidade para não morrer como indigente. Você não levou. Eu não levei a identidade, não tinha onde enfiar a identidade. Eu vou morrer como indigente de galinha. Porque se fosse de gata, o figurino da gata era todo colado no corpo. Ainda tinha aquele rabo da gata, linda. Eu de galinha, com aquelas penas todas assim. Sim. E aí, na época do Rio de Janeiro, tinha o jornal Povo e o jornal O Dia. O jornal O Povo, a gente dizia que se torcesse, saía sangue. Porque era assim, era uma cabeça. Eram notícias era populares aqui de São Paulo. cadáver, eram umas coisas horrorosas. Uma pessoa cheia de tiro. Aí eu falei, gente, eu vou ser capa do Povo de galinha. A minha família. Tudo passando na tua cabeça. Tudo passando. E eu cantando. Aí eu fiquei pensando, os meus pais vão lá no IML reconhecer, porque é indigente, reconhecer o corpo. E eu com um tiro assim de galinha. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei péssima. Eu falei, não plantei árvore, não tive filho ainda, não tinha casado. Muito bom. E não tinha escrito livro. Tá tudo errado. Estava tudo errado. E aí eu ainda pensei, puxa vida, de galinha é foda, né? Aí a Maria Lúcia, quando acabou, aí eles foram, alguém avisou, porque tinha esquecido de avisar que a gente ia. Alguém falou, não, eles vieram, eles trazem leite e tal, aí eles foram embora. Quando acabou, a minha perna assim, ó. Tremendo. Assim, eu não sei nem se eu fiz xixi na calça, e aquela perna da galinha, que era a roupa era assim, vermelha, amarela, vermelha, aquela perninha assim, e eu magrinha, as pernas finas. Aí a Maria Lúcia, gente, vocês viram o que aconteceu? Aí eu falei, Maria Lúcia, vamos embora daqui. Aí ela, que nada, tá tudo certo. Eu falei, você quer morrer de gata, linda, com a roupa toda tochada, toda gostosa, e eu ia morrer de galinha. E não vi luz no fim do túnel. Tudo que o povo fala que vê, eu não vi nada. Então, a minha única preopreocupação era morrer de galinha. Não quero morrer de galinha. Aí eu estava no início do namoro. Aí o Ronaldo falou assim, não, chega. Não vai. Há limites. Ele ficou com medo. Há limites. Mas esse foi o video show, um que deu errado mesmo. Não, eu tenho várias agora situações. Agora você contando é engraçado, mas imagina a tensão ali na hora. Nossa! Uma coisa que eu fiquei muito, muito tensa. Eu achei que eu ia morrer. E de galinha. Nossa Senhora. Porque eu tinha que morrer linda e como indigente. Que o papai falava, leva a identidade para não morrer como indigente. Essa imagem do teu pai falando para você, não pode. Minha mãe falava a mesma coisa, não pode sair sem identidade. Não pode sair sem identidade. Muito bom. Não, e eu falo para a Gabi até hoje, Gabi, não esquece a identidade, porque agora eles usam no celular, né? Eu falei, se descarregar o seu celular, você vai ficar sem documento. Ó, papo bom vai muito rápido, já estamos chegando na nossa retinha final. A pergunta agora é sobre o Acelera Aí, você está acabando de chegar. Primeiro, assim, uma honra ter a tua história aqui dentro do Acelera Aí junto com a gente. Que legal. A plataforma completa esse ano 6 anos. Que máximo. Né? A gente sempre você é carioca, então acho que vale até falar aqui, eu não falo tanto para a nossa audiência, mas família Medina, lá do Rio de Janeiro, o Roberto, fundador do Rock in Rio, é meu sócio desde que a gente criou esse negócio em 2016. Em 2019 nasceu o Acelera Aí dentro da minha agência, que sempre foi feita para atender grandes contas, mas a gente chegou um momento que eu entendi que a gente tinha que colocar essa nossa experiência também para o pequeno e médio empresário. Para ele, a comunicação é um fator que pode ajudar muitos negócios que, infelizmente, morrem antes dos 2 primeiros anos a passar essa arrebentação, que eu chamo. E nada melhor do que a autoridade de um grande artista. Eu vou te contar um negócio agora, pessoal, que no começo da minha carreira, tinha 18 anos, queria fazer uma campanha para uma rede local aqui de São Paulo, chamada Marabras. E eu não tinha verba nenhuma, Alexandre, zero. Minha verba era ridícula. Mas eu tinha mais coragem que juízo. E aí eu fui atrás, tive uma reunião com o SBT, quero colocar essa campanha no ar, quero fazer isso. Não, você não tem verba. São Paulo é a cidade mais cara do Brasil para fazer mídia, não sei o quê. Mas eu vou te dar uma ideia. Um dos diretores me falou. Contrata um artista que ninguém quer contratar. Olha. Eu falei, como assim? Porque ele é o vilão. Então ninguém, na publicidade até hoje as pessoas não contratam o vilão. Isso também é.
Eu falei, como assim? Ele é o cara que fica mais tempo com o Silvio Santos no programa de maior audiência, que é o Show de Calouros, no domingo. Mas ninguém contrata ele, então ele vai topar o Já dinheiro. até imagino. Pedro de Pedro Lara. de Lara. Contratei Pedro de ele. Lara, Pedro de Lara. Porque eu gosto de contar, eu sempre faço essa referência, conto isso. E aquilo mudou a história da Marabras. Marabras hoje é uma rede gigantesca, tem 100 e poucas lojas. E a primeira ação que eu fiz com o Pedro de Lara deu 3 mil pessoas na porta da loja. E a gente, imagina, sem verba, eu tinha 2 lojas. Gente, aquilo lá mudou a história. Então, eu sempre falo, quando as pessoas perguntam do case, eu falo, cara, eu bebi de várias fontes para criar o Acelera aí, obviamente, né? São 30 anos de carreira. Mas um dos pontos iniciais foi isso. Eu sei o poder que um grande artista tem de transformar a história de uma marca. Que legal, Que incrível. aquela ação que a gente fez com o Pedro mudou a história de uma marca que hoje tem 5 mil funcionários. Tem tudo. Incrível. E aí Ousadia, né? E aí eu comecei a juntar o quebra-cabeça. O Faro, que é meu sócio desde o começo, me ajudou muito nisso. E a gente achou uma forma escalável, porque ali era uma coisa one-on-one. Mas como é que o desafio era tornar escalável o tempo? Porque não adianta eu chegar para você e falar, vamos fazer um negócio aqui legal, mas eu preciso que você venha todo dia aqui gravar. Não dá. Não dá, né? Então, hoje você vai ter a experiência real de numa diária a gente vai produzir a possibilidade de construir 8 mil conteúdos. Incrível. E vocês vão juntando os dados. É isso. fantástico isso. Mas eu queria te ouvir agora, a gente sempre faz essa pergunta, a tua visão do Acelera aí, sem filtro, tá, Alexandre? Fale aí à vontade para a nossa audiência. Eu sempre gosto de trazer essa visão do artista do que é o Acelera aí. Eu achei, a experiência que você eu tem já até achei agora. o nome maravilhoso. Acelera aí. Porque tem um movimento. Né? E a gente falou tanto disso, né? De movimento, de estar o tempo todo em ação. Então, o Acelera tem uma coisa de ação, o nome já é maravilhoso, Acelera aí. E o aí aproxima muito, né? Porque o aí é uma gíria também. E é quase que Acelera aí virou uma palavra só. Eu acho fantástico vocês terem o olhar para o pequeno e o médio empreendedor. Porque eu fui uma pequena empreendedora. Quando eu fui para um teatro de 120 lugares, num horário alternativo, porque eu não era conhecida o suficiente. Tomou risco sozinha lá? Não, eu tinha o Luiz Antônio Rocha, era sócio. Mas eu lembro que na época eu vendi o carro para poder fazer. Produzir. Senão não tinha como. Eu tinha que tem os boletos para pagar. Você tomou risco? Eu tenho um risco. E naquele teatro pequeno. Então, você ter alguém que está olhando para você... Olha, eu estou aqui olhando para você. Eu criei essa empresa para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês, divulgar a marca de vocês com a mesma excelência, com a mesma qualidade, com o mesmo casting de uma campanha grande. Isso é maravilhoso. Porque o pequeno e médio empreendedor, quando ele decide começar, ele está sozinho. É isso. Ele tem as parcerias, eu falo isso, é muito solitário, mas é solitário. E é solitário e, ao mesmo tempo, abre mão de muitas coisas para construir, para manter, principalmente, né, como você falou, que muitas fecham em 2 anos, porque não consegue segurar. Então, para manter, já é difícil. Então, é um trabalho árduo, e eu imagino que seja um trabalho físico, mental, também muito cansativo. Uma pessoa que tem, num lugar do Brasil, um comércio pequeno, e ele quer prosperar, porque todo mundo quer prosperar. Sim. O que a gente pede no ano novo? Não. Prosperidade. A gente deseja prosperidade. Verdade. O ano acaba, a gente deseja o quê? Saúde, prosperidade, próspero ano novo. Todo final de ano, a gente deseja próspero ano novo. Prosperar é isso. É multiplicar. Mas não é só... Não estou falando só de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. É a sensação de que eu fiz uma escolha na minha vida profissional. Esse empreendedor, pequeno e médio, eles escolheram aquilo. Eles sabem dos desafios que ele tem pela frente, das adversidades que ele tem pela frente. Aí, de repente, vem o Acelera aí e fala, olha, você pode divulgar o seu produto sem gastar o que uma marca de cerveja gasta com uma propaganda que vai no horário nobre. Então, vamos fazer isso, vamos acelerar isso. Vamos acelerar isso. Isso é fantástico, porque democratiza, porque é carinhoso, é afetuoso. Tem um impacto social, Alexandre, importantíssimo. Exatamente. Porque 70% dos empregos gerados no Brasil não são gerados pelas grandes empresas.
Sim. 70% dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas E brasileiras. eles pagam impostos igual Sim, ao grande. É isso. E o pequeno e médio pagam tantos impostos quanto. E eles empregam É. pessoas. 70%. É. Isso. E eu acho que para a gente também é incrível, porque eu faço muito teatro também, e eu adoro fazer turnê. Eu rodo o Brasil inteiro. A história de nós dois, nós rodamos 3 vezes o Brasil inteiro. Nossa. A gente só não fez Piauí, Acre, mas até Rondônia a gente fez. Então, a gente roda tudo. E quando a gente chega, imagina chegar numa cidade e tem aquele pequeno empreendedor, e eu tá lá olhando e vejo a minha propaganda ali, isso é maravilhoso. Sensacional. Porque essas pessoas que elas me viram ali, elas vão me ver em cartaz naquele final de semana e elas vão ao teatro me ver. Perfeito. Por causa daquele cara que tem o pequeno ou médio comércio dele, ou empresa de serviços, enfim. Sim. Eles vão prestigiar. Então, é bom para todo mundo. É um efeito dominó que beneficia, o Acelera Aí beneficia todo mundo, o artista também, porque a gente está em todo lugar. A gente está numa novela que é passada no Brasil inteiro. O Brasil inteiro assiste a gente. O Brasil é muito grande. Eu acho que o aprendizado que eu tive com a Acelera Aí mais importante é isso. A gente vive no eixo Rio-São Paulo aqui, mas são 5.700 cidades. Exatamente. Não sei se você já viu lá no fundo o nosso painel Eu com as vi, cidades. eu fiquei olhando, achei fantástico. Então, assim, e o que me dá mais orgulho é isso. Você vê que as cidades do interior são cidades que os empresários estão ali usando a Acelera Aí, estão crescendo. A gente tem cases fantásticos. Não, e é um trabalho de prospecção também, né? Para vocês prospectarem Sim. isso tudo. São muitas cidades, eu Muitas, fico pensando. É muita gente. Eu acho fantástico, eu estou muito feliz de legal. estar aqui. É uma honra ter. Sabe? Estou muito tua feliz chegada. e que tenha vida longa para a Acelera e para todos esses pequenos e médios e empreendedores. E acho que você tocou no ponto que sempre foi o nosso foco, né? Win-win-win. É bom para o projeto, óbvio, Sim. tem que ser, para a gente poder viabilizar. Você viu o tamanho da estrutura que a gente tem Sim, aqui hoje. enorme. Mas tem que ser bom para o artista e tem que ser bom para o empresário, né? Todo negócio que todo mundo é equilibrado, Sim. prospera. Sim. Quando tem um desequilíbrio, é bom para um lado só, não tem a Exatamente. prosperidade. A gente trabalha muito com esse equilíbrio, né? De ser muito bom para todas as frentes, ser interessante estrategicamente para o artista, potencializar. Eu não tenho nenhum demérito. Às vezes eu falo isso em algumas palestras que eu dou, achando que as pessoas acham que eu sou contra os influenciadores digitais. Não sou contra. Mas, por exemplo, um influenciador digital ele não empresta autoridade para uma marca. A tua história artística empresta autoridade para a marca. Entendi. Essa é uma grande diferença, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, é completamente diferente. O influenciador ele tem o atributo dele que ele espalha uma informação de uma forma eficiente. Ele faz a informação sair do ponto A para o ponto B, mas é uma informação. Né? Você pode levar a informação e também emprestar autoridade dessa tua carreira artística que vai significar algo para aquela marca, vai acelerar, foi daí que a gente tirou o nosso nome, a curva de reputação e autoridade de uma marca. Sim. Porque você só consegue se estabelecer quando a tua marca cria uma autoridade, cria uma representação na cabeça do teu cliente. E é isso que a gente proporciona, né? E a geração de emprego, né? É isso. Não, porque demais. esse empreendedor aí, salta. pequeno e médio, eles permanecendo, eles prosperando, eles vão gerar mais empregos. Eu acho que eu não faço isso porque eu acho que eu não quero crescer baseado nisso. Mas a gente tem cases aqui, Alexandre, de empresário que tinha lá um salão de beleza, 2 irmãs sozinhas e hoje já estão no 3º salão, empregando mais de 20 mulheres que começaram a divulgar a campanha com a Jojo Todinho, com a Giovanna Antonelli, com a Débora Seco. Então, assim, a gente tem N casos de crescimento muito rápido utilizando essa ferramenta de comunicação. Sim. Isso me dá muito orgulho, porque é impacto social na veia. E o Brasil é enorme, né? Muita oportunidade. O Brasil é enorme. É um case único no mundo, né? É incrível, incrível. Até hoje a gente fico sempre olhando no mundo inteiro essa coisa de a IA, você comentou que seu marido vive nesse mundo de tecnologia, tem muita ferramenta hoje para comunicação. Sim. Mas atrelar essas ferramentas ao direito de imagem de grandes artistas, como a gente está fazendo aqui, é o único no mundo, não tem nada igual. É o que eu falei. Ideia boa todo mundo tem. O gênio vai lá e faz.
Vai na ousadia, vai com medo, às vezes Vai vai com com medo, medo. mas vai. Vai com medo, mas vai. Como eu lá no meu monólogo. Medo danado, me Eu tremendo lembro- inteira. Vou te contar um negócio que eu acho que eu nunca contei. É. Quando a gente lançou o Acelera Aí, o meu sócio e o filho do Roberto, o Rodolfo Medina, imagina, a gente criou-se a ideia de que a gente ia ser o Uber das agências de propaganda, ia acabar com as agências, ia acabar com o mercado publicitário, não sei o quê. E aí ele me ligou em pânico e falou, cara, que é isso? A gente você só divulgou lá, falou que ia fazer, as pessoas não estão entendendo o que você vai fazer, não sei o quê. Eu falei, Rodolfo, calma, que já provou que o projeto é bom. Se deu esse alvoroço todo, Já todo mundo as tá pessoas falando, né? nem entenderam o que é o negócio. Hoje não, hoje, pra você ter ideia, 30% dos projetos são feitos pelas agências pequenas regionais. Eles achavam que a gente ia acabar com as agências pequenas, é o contrário, eu estou empoderando a agência do interior. Aquela agência pequena que nunca... Às vezes uma agência pequena poderia ter ideia de fazer uma campanha contigo, ela não ia conseguir chegar em você. E aí, se chega e você faz o negócio, tem barreiras intangíveis que o mercado não consegue entender, que é custo de produção. Custo da maquiagem, custo do figurinista, custo da luz, Deslocamento. custo deslocamento. São custos que às vezes não é a tua negociação com a marca regional, é a produção E inviabiliza. a agenda também. Às vezes está fazendo uma novela, tem, né, Então, não, é hoje as complicado. agências que no começo ficavam preocupadas, não, hoje já não entendem. Poxa, o Acelerei é uma ferramenta que me empodera. Eu posso oferecer qualquer ideia com um grande nome do Brasil, fazendo campanha para o meu cliente regional aqui. É incrível. Então, que bom. Muito legal. Feliz demais que você está aqui com a Eu gente. também. E aí, eu sempre faço para encerrar aqui, antes das indicações que a gente vai pedir, que eu chamo de falar aí invertido. Fala aí! Você pode me fazer uma pergunta que você quiser. Ai, meu Deus do céu. Eu só não preparo vocês para vocês não virem com coisas difíceis aqui. Vou Mas fazer fica à uma vontade. pergunta. Deixa eu pensar aqui. Falar aí invertido. Falar invertido, essa é boa, gostei disso. Em algum momento, qual foi o momento que você descobriu, ao longo dessa trajetória, que eu vi que você falou com 18 anos, quis fazer a primeira, né? Isso. Em que você parou e falou assim, preciso ressignificar. Mesmo com toda a bagagem que você... Eu não sei se foi no Acelera, mas em algum momento da carreira você sentiu a necessidade ou ela veio imposta de fora para dentro de ressignificar alguma coisa? Foram dois momentos, Xandra. Eu sempre sou um publicitário meio diferente no mercado, porque eu não fiz carreira na publicidade, eu fiz carreira como executivo de marketing de grandes redes de varejo. Então, eu fui cliente primeiro. Geralmente, os grandes publicitários, eles nascem na publicidade, são redatores, são criativos, são diretores de arte. Os meus, que eu sempre olhei, o Nizam, Oliveto, Dualib, Petit, Zaragoza, que são os publicitários clássicos, eles fizeram toda a carreira deles na indústria da publicidade. Eu fui o contrário, eu comecei como cliente. Então, eu fui do varejo, fui Casas Bahia, os cases antigos, que eu sempre gosto de referenciar, Quer Pagar Quanto, que é uma campanha que todo mundo lembra até hoje. Lindo, Todo mundo lembra dessa campanha. Eu era executivo, eu era do outro lado do balcão. Entendi. E aí, a primeira virada de chave foi quando eu falei, cara, eu cheguei no ápice da minha carreira como executivo, agora eu quero ir para o outro lado. E eu resolvi ser dono de agência de propaganda. Era uma loucura, porque nunca tinha acontecido de um anunciante sair da cadeira de anunciante e virar agência. Olha. Não tem esse track, não tem outro exemplo no Brasil disso. E você tinha quantos anos? Você falou? Nessa época eu estava com 28. Novinho, Bem no 28 para 29. Então foi uma primeira virada de chave e que eu tinha entendido na época que, poxa, eu estou numa zona de conforto, estou muito consolidado, posso escolher onde eu vou trabalhar e isso não é bom. Eu quero começar do zero, que por isso que eu me conectei com o que você falou. Poxa, vamos começar do zero de novo aqui. E aí resolvi fazer agência. Então essa foi a primeira grande virada. E a segunda foi o Acelera Aí, porque, de novo, eu já estava com a agência super consolidada, entre as maiores do país, estava tudo resolvido. Meus amigos me questionam até hoje, cara, por que você foi conversar com essa porra? Né? Porque quando a gente começou o Acelera Aí, eu tive que começar de novo do zero, com todas as dificuldades, fazendo uma empresa de tecnologia que não era o meu skill. Né? Não tinha nada a ver com a minha habilidade principal. Voltei a estudar. Olha. Tive que voltar para a sala de aula,
voltei a estudar, voltei a entender o que é esse universo da inteligência artificial. Não paro, porque agora, depois que eu entrei... Não paro, tô toda hora. Acabei virando um professor, porque aí você entra nesse universo, entendi que para você aprender de fato, você tem que ensinar. É maravilhoso. Então, eu virei mentor, então eu também dou aula lá no G4. E, de novo, uma revolução. Então, e que eu estou adorando, me rejuvenesceu, me deixou com uma energia completamente diferente, onde, numa zona de conforto, eu poderia estar só colhendo o que eu fiz nesses 30 anos de carreira. Mas hoje eu me sinto hoje como um jovem que está começando a carreira de novo. Eu imaginei que o Acelera aí estivesse nessa resposta. Mas eu acho que se eu não tivesse virado a mesa como eu virei na metade da minha carreira, talvez não existisse o Acelera aí. Não teria essa coragem de fazer. Mas tem a ousadia e a coragem, né? É isso. Obrigado pela pergunta, muito boa. Que bom. É porque é uma pergunta que eu também eu me faço também muitas vezes. E eu gosto de dar esse exemplo, porque, e aí se eu posso deixar mais um recado aqui para a nossa audiência, o elo de ligação nessas 3 grandes fases da minha carreira cara, você ter muito tesão, gostar muito do que você faz. Se você gostar muito do que você faz, não tem jeito de dar errado. E eu percebo pela sua resposta a necessidade de conexão. É isso. Né? Você estava conectado como cliente às agências. Depois você quis se conectar de uma outra forma. Como antes de cliente, depois como agência. Aí você se conectava aos clientes, né? E aí você era agência criadora. Isso. Aí agora você quer se conectar com esse cliente pequeno e médio para proporcionar isso, que deve dar um trabalho que não tem noção do trabalho que dá. Porque outro dia eu fiquei pensando, gente, quantos estados a gente tem? Dentro de cada estado tem quantas cidades? É muito. É uma coisa... Sabe aquele... Outro dia, depois a gente pode até lá mostrar. Está lá no painel. Outro dia foi nosso recorde de 800 campanhas num dia. Não existe no mundo nada parecido. Nada. Falar isso para uma agência tradicional, que o Acelera aí fez 800 campanhas num dia, ninguém acredita. E eu acho que quem tem sede de conexão não para. Não para, é isso aí. Não para. A gente não vai parar. Porque a gente tem isso. E é isso. Trabalhar. Obrigado pela pergunta. A gente tem uma sessão final, que a gente chama de Indica Aí. Que eu gosto muito, o empreendedor, acho que ele se inspira muito com o que mexe na nossa história. Então, eu queria que você indicasse um livro. Que você acha que faz sentido para a nossa audiência, que fez sentido para você? Então, eu vou indicar um livro que eu li lá atrás, quando eu estava me formando na escola de teatro e ainda pensando, nossa, será que vai ser difícil? Porque não foi fácil, porque eu não tinha referência, eu não tive padrinho, eu não tive nenhum padrinho, ninguém que falasse assim, vai lá, vou te ajudar. Eu tive o Maurício Sherman, que foi me assistir, mas eu já tinha feito o monólogo. E eu li um livro, na época, bem antigo, chama Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu não conheço. E que ele falava da essência do que você quer ser, com o que você se conecta, o que você quer falar, e no que você acredita. É antigo, mas para mim, naquele momento, ele foi muito forte, muito impactante, porque eu estava pensando assim, e agora? Porque quando eu me formei, porque assim, minhas amigas, minhas irmãs, todo mundo da minha família se formava, fazia um estágio e depois arrumava emprego. Mas o artista não é assim. Sim. Eu achava que era assim, né? Aí eu fui fazer o teste lá do copo todo babado. E aí eu falei, eita, não é assim não, gente, as coisas são diferentes. Então, eu fiquei, assim, na época, um pouco perdida. E aí, quando eu li esse livro, ele me trouxe para a essência, o que me caracteriza. Por exemplo, quando eu fui reprovada na CAU, eu fiz um preliminar na escola de teatro, né, em 88, eu acho. E aí eu fui reprovada depois na teste de banca. Porque, na época, o que estava em voga era o teatro cabeça. Então, era o Gerard Thomas, eram teatros mais sérios, teatros cabeças, que eu não me identificava. Eu não sabia nem fazer aquilo, eu estava estudando ainda. E eu fiz um teste de banca cômico. E aí todo mundo achando assim, mas que absurdo, você vai fazer um teste cômico. O que está na moda agora é lanterna na cara. Aí você fala, de onde sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, e de onde eu vim, para onde eu vou.
Mas eu não sabia fazer aquilo. Eu tinha que usar os 4 elementos, a água, a terra, o fogo, o ar. Eu falei, gente, eu vou me enrolar toda, eu vou fazer um texto engraçado, que é o que me caracteriza. Porque se eu ainda não me conheço como... Eu era uma jovem de 19 anos. Se eu ainda não me conheço, se eu ainda não sei qual é o meu sentido aqui, se eu ainda não sei o que me caracteriza, se eu ainda não sei o que vai me caracterizar no mercado de trabalho, eu sei o que me caracteriza agora, que é humor. Sim. Eu fui aquela que imitava os professores, que ganhava no concurso do bairro as fantasias. Então, eu falei, eu vou no que me caracteriza. Me dei mal, óbvio, fui reprovada, porque a banca ficou parada para mim assim, ó, tipo assim, essa maluca fazer piadinha, que está agora bombando é teatro do absurdo. Fui reprovada, saí de lá, desci, fui com os amigos, a gente chorou um bocadinho e tal. Eu falei, gente, tem outra escola de teatro que semana que vem tem vestibular, vamos para lá. Lá a gente vai passar. E eram os mesmos professores. Não os que me reprovaram, mas eram os mesmos professores. Eu não me senti rejeitada porque eu fui reprovada. Eu pensei, fiz a escolha errada. Mas, nesse momento, era a escolha que eu quis fazer. Porque era o que me caracterizava. Eu era engraçada, eu sempre fui do humor. E eu falei, eu vou fazer isso, porque isso eu vou fazer bem. E eu acho que eu fiz bem. Mas não era o momento de passar. É isso. Eu fiz bem, porque na época, hoje em dia, naquela época não existia filmadora, nem nada. Mas eu devo ter feito bem, mas não me caracterizava. Então, eu estou falando isso porque a gente tem que pensar nessas conexões, mas o que te caracteriza sempre foi essa inquietude. Sim. De estar aqui como cliente, de estar depois como agência, agora está aqui no Acelera, e daqui a pouco vai ter um Acelera do Acelera. E romper barreiras, né? E fronteiras. Eu estou trazendo uma revista só para reforçar o que você estava falando. Vai ser novidade. A gente lança semana que vem. Estou trazendo a revista Esquire para o Brasil. Olha, viu? Que é a revista não para. Mundial, 22 países. Incrível. Fala muito do comportamento. Do nada, surgiu isso junto com o Cauã e com o Luciano, que é o empresário dele. Falei, vamos trazer? Falei, quer saber? Vamos. Está faltando um jornalismo profundo, que entre aquelas matérias que você tem vontade de ler. Eu falei, vamos fazer. Incrível. O que tem a ver fazer com isso? Mas conexão. E vai nisso no que você falou, inquietude. Inquietude e também o que te caracteriza. Porque a gente acha que aqui no Brasil tem isso, de achar que a gente é uma coisa só. Nós somos multifacetados. E a gente tem talentos e aptidões, que são coisas diferentes. Né? Talento, aptidão e dom são coisas também diferentes. Às vezes a pessoa tem um dom, mas ela não tem a vocação. Não quer esperar, não quer batalhar, não quer correr atrás, não quer esperar o tempo de fazer sucesso, de fazer fracasso, de fracassar, não quer. Quantas pessoas talentosíssimas ficaram? Tem gente que nem tem tanto talento, mas tem a vocação e vai, e persevera, e tenta aprender e vai crescendo. Sim. Porque não basta, tem um dom, não. Não, tem que ter o talento, tem que ter a vocação, são várias coisas aí que se juntam. E o brasileiro tem essa capacidade. Nós temos essa capacidade. Total. De fazer, um dos principais diferenciais nossos. Como é que é o negócio do prato, que chama? Do circo? Como é que é? Girar os pratos e ao mesmo tempo. Eu giro uns 15 aqui. É isso. E a gente dá conta. Sempre. E a gente dá conta. Já estourou nosso tempo. Mentira, gente. Papo incrível. Adorei. Te agradecer, deixar a nossa lembrança para ti. Ai, que tudo. Fala aí, gente. A galera gosta de saber o que tem no... Olha aqui. A galera é curiosa. Fala aí. E agora eu acho que vocês vão fazer daqui a pouco um monte de coisa aí. Vamos. Ri aí. Boa. Ri aí. Chora aí para histórias emocionantes. Eu tenho também histórias de chora aí. Gente, isso aqui é minha cara, porque eu falo pra caramba. Se você guardar lá, lembrar da participação. Não, sabe que eu fiquei arrepiada agora? Por quê? Porque o meu menor era anos 50, né? Lucille Ball. Fiquei muito. Olha que legal. Olha isso. Ai, fiquei arrepiada. Nossa agora. Caneca, pra você lembrar. Caneca. É minha cara também, que eu sou toda sustentável. Não levo saquinho nunca, tá? Isso aí. Amei. Uma honra, viu? Fala aí. Ter você com a gente. Bem-vinda. Ri aí, chora aí. E o recado final aqui, um CTA final. Curta lá, compartilhe com seus amigos. Adorei. E não pode perder essa oportunidade de ter uma artista tão completa fazendo a campanha da tua marca.
A partir da semana que vem já vai estar o conteúdo da Alexandra aqui com a gente. Escreve isso que eu vou te falar agora. O que pode fazer a diferença no ritmo do crescimento do teu negócio é fazer uma comunicação assertiva que coloque a posição da sua marca de uma maneira diferente na cabeça do consumidor. Está todo mundo muito igual hoje. E nada melhor do que você usar um grande artista para fazer isso. Vem acelerar com a gente. Obrigado, isso Alexandre. aí, parabéns. Gente, eu amei esse microfone. Obrigado.